Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos colocar a água, os copos, em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho e, antes de começarmos com as leituras, preparando o nosso ambiente, serenando o nosso espírito, vamos escutar uma canção. Página 26. Caminho Novo. Cumprimentamos todos quantos espiritualmente se encontram aqui conosco e te rogamos, Mestre amado, que os nossos familiares, especialmente os mais necessitados, possam também estar presentes nesta noite que desejamos seja de paz e de amor. Abençoa esta cadeia de fraternidade, abençoa todos os lares deste orbe que é teu, com essa tua paz que é única, com esse teu amor que só tu tens, envolve-nos a todos nas nossas dificuldades, das nossas dúvidas, dos nossos medos, que possamos continuar a trilhar o caminho da verdade e da vida, rumo a Ti, ó Pai. Fica conosco, que assim seja.
A leitura de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não vão ter com os gentios, item 8, 9 e 10. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades samaritanas, mas ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que as suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem toda a humanidade. Se, portanto, diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, mas não é que desdenha da sua conversão, o que teria sido pouco caritativo, mas porque os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já arroteado, sabendo bem que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, foi mesmo ao centro do paganismo que os apóstolos foram implantar a cruz. Essas palavras podem aplicar-se aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. O exemplo destes que procurem primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, os que desejam a luz, nos quais se encontram o germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem a seu tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem pelo orgulho, quanto maior for a importância na sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejem ver claro do que um só que se compraz nas trevas, porque é aumentar em maior proporção o número dos apoiantes da causa. Deixar os outros tranquilos não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. E a sua vez chegará quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Então quererão aceitar a ideia voluntariamente e por eles mesmos e não por pressão de outrem. Depois há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada e somente em terreno preparado, pelo que é melhor esperar o tempo propício e se cultivem primeiro que germinem, para não fazerem abortar as outras, forçando-as demais. Na época de Jesus e em consequência das ideias acanhadas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado à casa de Israel. Era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias universalizam-se e espiritualizam-se. A nova luz, que não constitui privilégio de nenhuma nação, para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda a parte e todos os homens são irmãos, mas também os gentios já não são um povo, é uma opinião que se encontra em toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força de ideia. Sabedoria. A Terra encontra-se esquadrinhada de largas autoestradas de conhecimento científico, por onde os humanos se deslocam cada vez a maiores velocidades. Todavia, são estreitos os caminhos por onde deambulam uns poucos em busca de conhecimento espiritual.
Intitulam-se sábios, mergulhando no desconhecido, de onde trazem pequenas descobertas que transformam em grandiosas realizações que, muito rapidamente, são ultrapassadas por outras que relegam à insignificância das anteriores. Dia virá em que a intelectualidade e espiritualidade marcharão lado a lado, ganhando a verdadeira dimensão da sabedoria em toda a sua plenitude, o que abrirá de par em par a estrada larga que conduzirá ao mundo de regeneração. Faz a tua parte, hoje, buscando a tua realização interior e ganhando, a pouco e pouco, espaço para a sabedoria que logo mais chegará até ti. Essas palavras do Evangelho nos relembram uma passagem, numa das inúmeras passagens em que Jesus se encontrava entre as pessoas da multidão e aqueles que buscavam fervorosamente a cura, a sua cura, no caso, muitos deles a cura da saúde física ou mesmo das tormentas da mente. E Jesus sempre perguntava a eles: o que tu queres? O que tu desejas? E é nesse querer, nessa vontade, que Jesus sempre trabalhou em busca daquelas ovelhas que se encontravam perdidas, que muitos de nós, e que até hoje, buscamos esse encontro verdadeiro com o amor, com o Cristo. Então, quando Jesus quando disse nessa passagem do Evangelho que não buscássemos os gentios, mas as ovelhas perdidas de Israel, dá-nos um guia para onde começarmos o trabalho de divulgação do Evangelho, aquilo que Jesus nos fez como convite. E as ovelhas perdidas somos muitos de nós, que muitas vezes nos perdemos nos caminhos da nossa vida, das nossas inúmeras encarnações. E muitas vezes, diante das tormentas e do sofrimento, somos chamados a olhar para a nossa essência, para o nosso interior, e é esse despertar do amor e da luz que nos faz buscar e de reencontrar essa paz. Então, quando nós, na busca da sabedoria e da nossa iluminação interior, reconhecermos a grandeza de Deus, nos reconhecermos como seus filhos, reconhecermos que ainda estamos nessa jornada como imperfeitos, mas que podemos fazer, pouco a pouco, o nosso trabalho, a nossa reforma íntima, que a doutrina espírita nos vem chamar, e aquilo que Jesus também nos convida a todos os dias. Essa autoiluminação, essa busca, é sairmos um pouco de nós e também olharmos como fraternidade, como irmãos, como comunidade, e nos libertando do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Esse convite e a busca para esse encontro, e um dia nós alcançarmos, enquanto individualidades e enquanto fraternidades, a verdadeira mensagem de Jesus, que nos falou do amor, nos falou da ligação através da oração com o Pai, e que é a oração que nos sustenta nessa nossa jornada. Então, encontrarmos os gentios, encontrarmos opiniões hoje em dia, em que mais e mais olhamos para o mundo ao nosso redor e encontramos as opiniões divergentes, as ideias que vão de encontro e que estimulam, ainda, infelizmente, estimulam aos extremos, nos chama para essa reflexão no dia de hoje, no nosso Evangelho, de desenvolvermos em nós o respeito às opiniões dos próximos, mas ao mesmo tempo compreendendo que todos nós estamos em fases diferentes da nossa evolução. E o que sou hoje não sou a mesma de que 10 a 20 anos atrás.
nós demos passos, nós saímos da nossa infância, estamos na nossa fase adulta e mesmo na fase de transição do adulto para a maioridade, para a maturidade, que a velhice nos traz, nós já não olhamos com o mesmo olhar de 20 anos atrás. Nós já trazemos em nós as experiências da vida dos inúmeros erros e acertos que nós vamos evoluindo. E assim também são as outras pessoas com as quais nós convivemos, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa instituição, daquela organização que nós frequentamos, seja uma igreja cristã, seja um centro espírita. Nós vamos encontrar diferenças. Essas diferenças, na maioria das vezes, nos fazem crescer. E é na diferença que nós vamos aprender. Se todos pensassem da mesma maneira, nós não saberíamos discernir as diferenças entre as cores. Da mesma forma, também, nós somos convidados a buscar aqueles que chegam até nós, necessitados, que um dia também nós fomos, necessitados deste socorro, dessa mão estendida, dessa fraternidade. Então, que nós possamos também fazer ressurgir em nós, olhar no sentido da evolução, que cada um de nós, ao nosso tempo, a verdade do Cristo, a verdade do amor chegará. Para uns, mais rápidos, à medida que nós nos decidimos a buscar. E para outros, se não for agora, num tempo adequado para o seu encontro, o encontro consigo e o encontro com o amor que o Mestre Jesus nos deixou. Assim seja. Temos que entender estas palavras de Jesus no seu tempo, porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem revolucionária para a época. A mensagem do amar os inimigos, do perdoar 70 vezes 7, do oferecer a outra face, de não revidar o mal, mas com o bem. Eram conceitos que, naquela época, eram novidade. E, naturalmente, que é mais fácil que aqueles que já estavam mais espiritualizados, como era o caso do povo hebreu, conseguissem absorver essa mensagem, uma vez que Jesus não vinha destruir a lei, era mais fácil que eles a recebessem, a assimilassem e depois a disseminassem nesse povo, do que poder fazê-lo junto daqueles povos vizinhos que ainda adoravam muitos deuses, que ainda tinham uma cultura mais materialista do que neste povo mais religioso. Mas a luz, o conhecimento, estas verdades sobre a espiritualidade sempre foram colocadas para toda a humanidade por diferentes missionários que Jesus, enquanto governador da terra, foi confiando para realizarem este trabalho de semeadura, de sementeira no nosso planeta. E também os gentios, os pagãos, não iam ficar de fora. Ele já tinha arquitetado quem seria o escolhido, o eleito para fazer essa pregação junto daqueles povos e que nós sabemos que mais tarde ficou a cargo de São Paulo. Então, na atualidade, ainda temos na humanidade, no orbe terrestre, muitos que já estão mais preparados para entender estas questões da espiritualidade, as leis morais, tudo aquilo que rege a nossa vida espiritual e, naturalmente, que para esses é mais fácil nós podermos
chegar, consolar, esclarecer, levar a mensagem. Mas os outros também terão oportunidade de a receber. Basta olhar para este Evangelho no lar que nós fazemos. Nem todos os lares se dedicam uma vez por semana a meditar sobre os ensinamentos de Jesus, a tentar interpretá-los, conhecê-los e pô-los em prática na sua vida. Mas todos podem começar a fazer este culto. Aquilo que nós disponibilizamos através da TV Espírita permite a qualquer um poder realizar este Evangelho e começar a debruçar-se sobre estes ensinamentos. E nós, que já os aceitamos, que começamos a vivenciá-los de uma forma diferente, também nós podemos continuar nesta cadeia de fraternidade, a levar aos nossos familiares, a levar aos nossos amigos, a propor-lhes também a eles a realização deste Evangelho, deste culto, meia hora numa semana. Então, quando Jesus nos pede para irmos junto daqueles que necessitam de esclarecimento, de consolo, de ajuda, que foi o que ele pediu aos seus apóstolos e aos seus discípulos naquele tempo, é o mesmo que ele nos está a pedir agora a nós, para que nas nossas relações, para que nos nossos meios, onde nos movimentamos, que também nós possamos levar esta mensagem, possamos chamar a atenção para aquilo que é essencial na nossa vida. Certamente que muitos não irão acolhê-lo, certamente que muitos não irão compreender ainda a importância destes ensinamentos. Não importa. A nós cabe-nos ir fazendo esta sementeira, lançar a palavra, as ideias, propor, e cada um a seu tempo, de acordo com com o seu nível evolutivo, com as suas, obviamente, gostos e intenções, irão ou não assimilando e implementando nas suas vidas. Então que Jesus nos dê força, nos ajude para que nós possamos, como há 2000 anos atrás, ir ao encontro daqueles que necessitam, das ovelhas tresmalhadas, e podermos levar esta mensagem que tanto nos preenche, tanto nos ajuda e que certamente irá ajudar esses irmãos nossos. Amado Mestre, reunimos-nos uma vez mais para refletir sobre a Tua mensagem, na qual nós nos propomos a continuar a ser um ponto de luz, o ponto de luz que nós queremos levar para nós, para o nosso dia-a-dia, e com o exemplo ganhar mais consciência sobre a força da Tua mensagem e levá-la a todos aqueles que nos rodeiam. Dá-nos força, sobretudo, para podermos entregar àqueles que são diferentes, àqueles que pensam diferente e que nos podem causar mais impressão quando testemunhamos sobre Ti. Encoraja-nos e ajuda-nos a sermos justos e sérios na forma como fazemos. Agradecemos a oportunidade que nos tens dado de compreender os Teus ensinamentos e a oportunidade que nos destes de podermos pô-los em prática e então que não falhemos neste propósito. Que assim seja. Página 5. Quero caminhar. Sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca
ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. É hora agora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião, que a espiritualidade fluidificou para todos nós, e aproveitemos estes momentos em paz, em serenidade, para continuarmos convivendo em família, em nossa casa. Lembramos que todos os textos que escolhemos para os nossos Evangelhos no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que poderão adquiri-lo através de uma assinatura. Para obterem informações, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Voltaremos ao vosso contacto amanhã com mais uma palestra online e na sexta-feira, novamente da nossa associação, no mesmo horário, estaremos outra vez juntos. Desejamos a todos então votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.